Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jailton. Vou iniciar com vocês aqui agora sobre a disciplina de entomologia, introdução à classe insecta. Como eu já falei, meu nome é Jailton Marques da Silva e a gente vai iniciar agora nessa aula de entomologia. Para a gente iniciar essa aula de entomologia, como é uma introdução, a gente vai ver aqui então o que é essa classe insecta, o que ela traz para a gente de novo aí dentro dessa disciplina de entomologia. Então aqui eu trouxe a definição de inseto. O que é inseto? Inseto é uma palavra interessante, derivada do latim, animale insecto, que significa animal segmentado. Insecto é o particípio passado do verbo insecare, que quer dizer cortar em partes. Portanto, a própria palavra inseto reflete o fato de que esses animais possuem o corpo dividido em anéis ou segmentos. Aqui eu trouxe para vocês como que chega aos insetos dentro do reino animalia. Então a gente tem aí dentro da classificação biológica, a gente tem o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Para quem não lembra aí dessa continuação, podem lembrar daquela simples frasezinha que geralmente é utilizado em aulas de pré-vestibulares, que é raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Então a gente tem aqui o reino, filo, a classe, a ordem, família, gênero e espécie. Então, onde que está a classificação dos insetos aqui? Então, dentro do reino Animalia, a gente tem o filo Artrópoda e dentro do filo Artrópoda a gente tem a classe Insecta. Lógico que depois dessa classe Insecta a gente vai ter vários insetos seguindo ordens, famílias, gêneros e espécies diferentes. Dentro ainda da classificação, para a gente não se perder, a gente vai relembrar um pouquinho sobre a embriologia. Dentro da embriologia, isso aqui vai ser importante para a gente definir aí como que é feita essa classificação biológica dos seres. Tá? Então, depois que uniu-se o espermatozoide ao óvulo, é formado primeiro essa primeira célula aqui diploide, que é o zigoto. Essa célula que foi formada, que é o zigoto, ela vai sofrer as divisões mitóticas e aí através dessas divisões mitóticas será formado a mórula. Depois da mórula vão ocorrer outras divisões mitóticas, vai se formar a blástula e essa blástula ela vai ter uma cavidade dentro. Então ela vai ter uma cavidade dentro, essa cavidade vai ter o nome de blastocele, que é uma cavidade jovem formada dentro dessas divisões mitóticas, tá? Essas segmentações celulares. Depois aqui da blástula, ela vem e começa a transformação para formar a gástrula. Dentro da gástrula, a gente vai ter a gastrulação, onde a gente vai ter uma invaginação aqui dessas células, formando como se fosse uma bexiga amassada pela parte de baixo. Tá? Então, a partir daqui, da gastrulação, a gente tem os seres divididos aqui em folhetos embrionários. Tá? Então, a partir daqui da gastrulação, começa a se formar os folhetos embrionários, onde a gente vai ter aqui essa parte externa chamada de ectoderma, essa parte interna de endoderma, e aí a gente tem em diferentes tipos de animais aqui, pode modificar essa parte de gastrulação nos diferentes tipos de animais. Então a gente pode ter aqui o mesoderma sendo formado pelo endoderma, ou ele também pode ficar aqui entre o ectoderma e o endoderma. Tá? Então a partir daqui, pessoal, a gente consegue classificar alguns tipos de seres. Tá? Essa primeira espaço aqui formado é chamado de blastóporo, tá? Que é o primeiro poro formado aqui nesse indivíduo.
tá? A partir daqui a gente consegue classificar alguns seres, tá? E a gente vai ver isso agora no próximo slide. Então, aqui, pessoal, a gente tem a classificação para chegar em artrópodes, e eu vou até colocar aqui para a gente conseguir fazer uma marcação de caneta. Então, dentro dos seres, a gente tem seres unicelulares e seres pluricelulares. Dentro dos seres pluricelulares, a gente vai ter os seres onde não tem tecido diferenciado, no caso a gente tem os poríferos, e a gente tem a divisão no clado aqui com tecidos diferenciados. Então, os artrópodes, ao invés de seguir para tecidos sem tecidos diferenciados, ele segue para o lado com tecidos diferenciados. Dentro dos tecidos diferenciados, então aqui, ó, lembrando da parte da embriologia, a gente tem os animais diblásticos, que só possuem dois tipos de folhetos embrionários, que são o endoderma e o ectoderma. E aqui a gente tem o filo da quinidária, onde tem os quinidários. Os insetos eles vão seguir para o outro lado, então aqui no clado. Então a gente tem os animais triblásticos, ou seja, os insetos vão possuir os três folhetos embrionários, onde a gente tem o endoderma, o ectoderma e o mesoderma. Dentro aqui desses três folhetos embrionários, a gente vai ter os animais que não possuem uma cavidade dentro do corpo, que são os animais acelomados, e aí a gente vai ter representando aqui os plateumintos, e os insetos eles vão seguir aqui com essa parte de cavidade corporal, tá? Então, dentro dos animais que possuem cavidade corporal, a gente vai ter aí dentro, que é o celoma, a gente tem os animais pseudocelomados, onde o revestimento do celoma é apenas de um lado, e a gente tem os animais nematóides, e para onde segue os artrópodes, eles seguem para o lado dos animais celomados. Dentro dos animais celomados, a gente tem os animais chamados de protostômios, onde aquele blastóporo formado lá na gastrulação, ele dá origem primeiro à boca ou boca e ânus, dependendo do animal. Tá? Dentro dos animais protostômios, aqui a gente tem os não segmentados e os segmentados. Do outro lado, a gente tem os deuterostômios, que aquele primeiro blastóporo formado na gastrulação, ele dá origem primeiro ao ânus do que à boca. Tá? Então, ao invés da gente seguir o clado aqui pelo lado direito, agora a gente vai seguir para o lado esquerdo. Tá? Então, os nossos insetos são seres protostomados, ou seja, aquela cavidade do blastóporo ele vai dar origem à boca ou à boca e o ânus. Tá? Então, dentro do protostômios ou protostomados, a gente vai ter os seres não segmentados e os seres segmentados. Tá? E aí a gente vê que, mesmo que insetos seria seres segmentados, então a gente também tem aqui dentro, né, os anelídeos, que são seres formados, os segmentos em anéis. Tá? E a gente tem os seres onde vai formar as pernas articuladas, e dentro dessas pernas articuladas a gente vai encontrar aqui os artrópodes. Tá? E aí dentro do filo artrópode a gente vai encontrar a classe insecta. Tá? Então aqui a gente seguiu esse cladograma a fim de encontrar aqui onde estão os insetos dentro desse cladograma aqui da classificação biológica dos seres. Então, pessoal, dentro do filo artrópode, dos artrópodes, a gente tem aqui a diferenciação do diplópoda, do xilópoda, crustácea, aracnida, e a gente tem os insetos. Tá? Então, dentro dos artrópodas, a gente tem vários tipos de classes, onde cada tipo de classe vai trazer um tipo de animal diferente. E o insecta ele está aqui. Então, essa aqui são umas das classificações que a gente tem dentro da classe insecta. Então, para ser insecto, ele precisa, ele também pode ser chamado de exópoda, porque ele vai ter 6 pernas.
vai ter um par de antenas, 2 pares de asas e 3 pares de pernas, tá? Pernas, pessoal. Aqui nos insetos a gente chama de pernas e não de patas, tá? Continuando aqui a parte de classificação. Então, dentro do filo Artrópoda, é dividido aqui em subfilos, Chelicerata e o Mandipulata. Tá? Dentro do Chelicerata, a gente tem aqui a Arachnida, que é dividido nas famílias Acari, que vem os ácaros, aí tem Arane, que é das aranhas da família, e dos escorpiones, dos escorpiões. Dentro do Mandipulata, a gente tem aqui crustácea, a classe insecta, que é essa aqui que vai nos interessar, e a gente tem do Miriápoda, que aí é dividido no Diplópoda e o Xilópoda, tá? Então a gente vai estudar aqui, ó. O nosso interesse está na classe insecta dentro do filo Artrópoda. Então aqui a gente tem uma tabela comparativa entre os principais grupos de artrópodes, onde a gente tem a diferenciação aqui dentro de insetos, aracnídeos, crustáceos, os quilópodes e os diplópodes, através da diferenciação aqui entre números de antena, números de pares, tipos de respiração, ambiente que vivem, as quelíceras, os pedipalpos e as mandíbulas. Então, o grupo que nos interessa, os insetos, eles terão o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Vão ter, em número de antenas, apenas um par. Número de patas, 3 pares, né? Aqui está escrito patas, mas são pernas, tá? Então aqui eles vão ter 3 números de pernas. Tipo de respiração dos insetos será traqueal. Ambiente, terrestres, porém em algumas espécies a larva é aquática. Exemplos, a gente tem moscas, abelhas, piolhos, gafanhotos, grilos, baratas, mosquitos, vespas, formigas, cupins, entre vários outros tipos de exemplos que a gente tem aí dentro dos insetos, tá? Não possuem quelíceras, as quelíceras aqui estão dentro dos aracnídeos, não possuem pedipalpos, também estão dentro dos aracnídeos, e vai possuir um par de mandíbulas, tá? Então, isso aqui são as principais características dos insetos. As principais classes de artrópodes podem ser facilmente reconhecidas com base em algumas características da sua morfologia externa, tal como está resumido aqui nessa tabela. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês o quanto de espécies de artrópodes que a gente tem no planeta. Então a gente tem cerca aí de 1 milhão de espécies descritas, e dentro aqui desse gráfico a gente vê um gráfico de pizza, onde a gente tem aqui, ó, falando das plantas vasculares, das algas, dos fungos, dos protistas, aqui os outros tipos de animais, os cordados estão aqui, tá? Então outros tipos de insetos artrópodes aqui, e a quantidade de insetos que a gente tem em relação às outras quantidades de seres vivos no planeta. Então aqui algumas características dos insetos. Então os insetos não são os únicos animais que possuem o corpo dividido em anéis, isso a gente viu lá no cladograma. Isso pode ser também observado em aranhas, ácaros, carrapatos, centopeias, piolhos de cobra, escorpiões, camarões, tatuís, tatuzinhos, lagostas, siris, caranguejos e também lá nos anelídeos, tá? Esse grupo maior de animais pertence a um grande ramo zoológico ou filo denominado artrópoda, ou seja, que possui pernas articuladas, do grego artron, juntura, articulação,
e pous ou podos significa pé, tá? Então, artrópoda significa isso. E a gente já viu o que significa insetos. Para saber se um animal é ou não um inseto, uma simplificação que pode funcionar boa parte das vezes, então não é sempre, mas na maioria sim, a gente vai ter algumas exceções. Se o animal tem 3 pares de pernas, voa, é seguramente um inseto, tá? Então, a gente precisa ter essas funcionalidades para a gente saber se é um inseto ou não. Lógico, se fugir a alguma regra. Então, muito embora os insetos sejam de porte pequeno, estes podem ser encontrados em quantidades incríveis, tá? Então, eles são pequenos, mas geralmente eles vivem em grande quantidade. Então, existem pesquisadores que acreditam em que 30% de toda a biomassa animal na bacia do Amazonas seja composta de formigas. Então, 30% ali de toda a biomassa animal são compostos por formigas, mesmo sendo muito pequenas, estão em grandes quantidades. E 10% de toda a biomassa animal no mundo seja também das formigas, enquanto que outros 10% seriam de cupins, né? Então, o que isso quer dizer para a gente? Que assombrosos 20% de toda a biomassa animal no planeta correspondem a insetos sociais. Então, a gente ainda tem mais porcentagem aí se a gente levar os outros insetos também dentro dessa quantidade de biomassa. Como eu falei para vocês, a maioria dos insetos são de porte pequeno, mas a gente também tem uns insetos gigantes. Aqui a gente tem um exemplo de um besouro, né, que é um animal de porte bem maior, por exemplo, em comparação com uma formiga ou um cupim. Sobre a Terra, não há lugar onde não se encontrem insetos, mesmo nos extremos polos, nos meses mais quentes. Pode-se encontrar insetos em locais surpreendentes como o Lago Mono, que é na Califórnia, nos Estados Unidos, cuja quantidade de sal é muito grande, então é muito próxima aí do Mar Morto. Já foi encontrado lá a larva da mosca Ephidra rins. Em poços de petróleo também já foi encontrado larva da mosca Psilopa petrolei, e mesmo em Geirezes, na Islândia, larvas e adultos da mosca Scatella termaro, onde a temperatura atinge em torno de 48 graus Celsius. Então a gente tem os insetos aí ocupando vários lugares do nosso planeta. Apesar do seu sucesso em terra, muitos poucos insetos, em torno de 400 espécies, menos de 400 espécies, conseguiram colonizar ambientes marinhos. Então a maior parte desses insetos, compostos em sua maioria por moscas e besouros, é encontrada em poças formadas pelas marés, praias e mangues, e um reduzido número, como os percevejos subaquáticos do gênero Alobates, vive na superfície do mar aberto, que são espécies pelágicas. Aqui a gente tem, pessoal, aquele mesmo gráfico lá de pizza mostrando, né, os exemplares dos artrópodes dentro do planeta. Então aqui a gente tem menos da metade desse gráfico sendo dividido aí entre plantas, fungos, bactérias, protozoários, animais invertebrados, vertebrados, e a gente tem aqui os artrópodes, tá? Onde é dividido aí nos outros tipos de insetos, outros tipos de artrópodes, e dentro das subclasses aí de hemíptera, díptera, himenóptera, lepidóptera, coleóptera. Então a gente tem uma grande quantidade de exemplares de insetos dentro desse gráfico aqui, onde mostra todos os seres vivos dentro do planeta. Então aqui a gente mostra quantidade em número. Então esse número 1 aqui é o que mostra pra gente os insetos. Então a gente tem aí cerca de 925 mil espécies de insetos, e projeções falam que mais de 100 milhões de espécies de insetos podem ter vivido desde o Devoniano, tá? O Devoniano é um período anterior ao nosso, aí, em torno de 400 a 300 milhões de anos antes de Cristo.
Aqui eu coloquei para vocês um lembrete que hexápoda é diferente de insecta. Por quê? O hexápoda é um subfilo dentro do filo Arthropoda, e aí dentro do hexápoda a gente encontra a classe insecta, tá? Então esse hexápoda ele é dividido aí no insecta e no entognata, e aí dentro do entognata a gente ainda tem outros tipos de artrópodes, de hexápodas, que é a prótula, a colêmbula e a díplula, tá? Aqui a gente tem alguns exemplares, da prótula, da colêmbula e da díplula, e aqui a gente tem um exemplar do inseto. Então, esses três aqui, ó, eles estão dentro do subfilo aí, ou superclasse entognata, da hexápoda, dividido aqui na entognata, e eles não são considerados insetos, porque eles não estão dentro aqui da classe insecta, tá? Então, hexápoda é diferente de insecta. Insecta está inserido dentro da hexápoda, tá? Então, vou até colocar aqui para vocês não esquecer. Vou colocar a canetinha aqui para vocês e colocar aqui. Isso aqui está incluído dentro desse aqui, tá? Então, isso aqui está separado das outras classes aqui entognata. Então, só para ver aqui essa classe entognata, a classificação científica que a gente tem um exemplar chamado Isotoma espécie. Ele está dentro do filo Arthropoda, o subfilo Hexápoda, e aí a gente tem a classe entognata, diferente da classe insecta que a gente viu no slide anterior. Então, aqui dentro dessa classe entognata, a gente pode encontrar aqui essas três ordens, que é a colêmbula, a díplula e a prótula, que eu mostrei também no slide anterior. E aqui só para a gente ver o que essa classe entognata é e por que ela é diferente da insecta. Então, entognata é uma classe de artrópodes ametabólicos, que em conjunto com os insetos formam os hexápodes. Não possuem asas e, como tal, não são considerados insetos, embora sejam relacionados com eles. As três ordens que pertencem a esse grupo são os colêmbulo, a díplula e a prótula. É aceite que a condição de hexápodas desses animais evoluiu independentemente dos insetos, tá? A gente viu isso lá na classe filogenética, e mais ainda essa condição evoluiu independentemente dentro de cada grupo. Então essas três ordens não são proximadamente relacionadas, e o entognata são considerados como um grupo polifilético, ou seja, eles têm origens de seres diferentes, como a gente viu aqui no slide anterior. Então, de um ser não produziu os outros três, tá? Então, de um ser veio tanto aqui para um, quanto veio para esse, e aí esse ser aqui deu origem a esses dois, tá? Então, se daqui viesse a formação dos três aqui de cima, tá? Então aí seria filogenético, mas nesse caso aqui é polifilético. Então esses três grupos, juntos com a ordem Tissanura, formam a classe Apterygota. E na literatura mais antiga, essas três ordens costumam aparecer como integrantes da classe insecta, antigamente. Então, depois aí que foi estudado essa parte de filogenia, foi separado em classes diferentes. Então, aqui a gente tem insetos. Todos esses aqui são insetos? Não. Isso aqui, pessoal, são artrópodes, tá? Então, eles estão dentro do filo artrópodes, dos artrópodes. Porém, os insetos, eles estarão aqui dentro do hexápoda, tá? E pode ser uma superclasse ou um subfilo. E aí dentro do hexápoda a gente vai ter a classe dos insetos.
Tá? Então aqui também a gente tem essa parte de cladograma, onde a gente mostra que tem o subfilo mandipulata, né? Então daqui para cá a gente vai ter os animais onde tem mandíbula, e aí eles vão mostrando aqui onde tem os dois pares de antena, e aí ele pode ser dividido aqui no miriápoda e hexápoda, onde a gente vai ter aqui no hexápoda corpos divididos aí em cabeça, tórax e os membros, tá? Vai ter aqui cercos abdominais, vai ter 2 mandíbulas, tá? Vai ter 6 pernas. Então dentro dessa classe hexápoda que a gente vai encontrar aí, dessa super classe hexápoda, que a gente vai encontrar a classe dos insetos. Então aqui uma curiosidade, a gente tem o Mantophastode, que é uma ordem de insetos descoberta no ano de 2002 pelo entomólogo alemão Oliver Zombro. Foram apelidados de gladiadores devido à armadura que eles têm. Então essa armadura cobre esses insetos no estágio de ninfa. Habitam o oeste da África do Sul e da Namíbia, que é o maciço Brandberg. Porém, fósseis daí do Eoceno, esse Eoceno é em torno de 56 a 60 milhões de anos atrás, sugere uma distribuição mais ampla no passado desses insetos que foram descobertos só em 2002. Então aqui a gente tem parece que a gente já conhece isso, né, por grilo, gafanhoto, tá? Então isso aqui são dessa ordem do Mantophastode. Então isso aqui são figuras exemplares deles, tá? E aqui a gente tem as razões para o sucesso dos insetos. Então eles possuírem exoesqueleto, possuírem asas funcionais, possuírem tamanho diferenciado, possuírem metamorfose e a grande quantidade de números de espécies, tá? Então isso aqui traz o sucesso aí para os insetos. Quais são as importâncias do inseto? Então os insetos são importantes aí dentro da polinização, ecossistema e controle de pragas, insetos nocivos e parasitas, alimentos, pragas, entomologia forense e outros produtos aí na produção de sedas, pigmentos, laca, luz e etc. Aqui a gente tem um texto aqui que traz de 2011 e eu vou ler esse texto para vocês e aí cada um tira a sua devida interpretação desse texto, né? Então, para alimentar a população mundial em crescimento, com cada vez mais consumidores exigentes, a produção de alimentos precisa ser aumentada. Isso exerce uma grande pressão sobre os já limitados recursos ambientais, estimulando a produção de gases de efeito estufa, o desmatamento e a degradação ambiental. A necessidade de fontes alternativas de proteínas, com exceção da carne de gado, é urgente. Então, estimular o consumo de insetos comestíveis pode atenuar a crise do gado. Insetos também prestam serviços essenciais, tal como a polinização, remoção de esterco e controle de pragas, e há uma abundância de insetos benéficos e que ainda são comestíveis, como abelhas, besouros de esterco e as formigas tecelãs. Então, essas populações de insetos silvestres sofrem com a degradação florestal, o desmatamento, a poluição e a exploração exacerbada. O uso sustentável de insetos comestíveis pode beneficiar a conservação de recursos naturais em geral e, assim, desempenhar um papel importante na conservação da biodiversidade, além de outras vantagens. E o Departamento Florestal da FAO está tomando medidas para chamar a atenção para essa valiosa fonte alimentar, mapeando esta prática em todo o planeta, prolongando
uma estratégia de divulgação dessas experiências e recomendando esta como uma fonte viável de proteínas. No mundo em desenvolvimento, uma reavaliação dos recursos alimentares é necessária e a tecnologia ocidental precisa desenvolver-se nesse sentido a fim de torná-lo um alimento aceitável. Então, quem concordar aí com esse texto aqui pra gente, a gente acha um nojo, né, ver os ocidentais comendo insetos, mas, né, a gente vê, por exemplo, lá na China, que tem uma grande população e com certeza lá a produção de alimentos já é algo a se pensar. Então lá eles já fazem esse consumo de insetos e nesse texto aqui está falando que é uma fonte alternativa, né? Então, ao invés da gente comer a carne de gado, a gente consumiria os insetos aí, que também traria as proteínas necessárias ao nosso organismo, né? Então fica a dica para vocês aí, tá, pessoal, através desse texto. Vamos aqui dar continuidade. Embora haja um grande número de espécies de insetos, estima-se que apenas menos de 1% dessas interaja diretamente com o homem. Entretanto, ainda assim, cerca de 33% de toda a produção em alimentos no mundo é consumida por insetos, tá? Por isso, nessa grande quantidade de inseticidas que são vendidos aí para serem lançados nas lavouras e, consequentemente, esses inseticidas acabam chegando até o nosso organismo também, tá? Muitas doenças são transmitidas por insetos. Insetos aí que são vetores de doença foram responsáveis por mais mortes do século 17 até o início do século 20 que todas as outras causas combinadas. E a malária, que é transmitida aí por mosquitos, que são os vetores dessa doença, ainda hoje mata milhões de pessoas anualmente. Insetos são ainda uma das principais causas de mortalidade e redução na produtividade em animais, através do parasitismo ou indiretamente pela transmissão de doença, quando são os vetores de doenças. Então aqui a gente tem, a gente vê um monte de formiga cortando as folhas pode ser de alguma plantação, e logicamente, né, vai estar degradando a plantação. De uma certa forma pode se tornar uma praga, dependendo de onde eles estejam. Aqui a gente tem alguns tipos de insetos também atacando as folhagens das plantas, trazendo doenças para plantas. Então eles podem ser vetores de doenças das plantas, tá? Aqui a gente tem os pulgões que atacam também as plantas, os cupins que atacam as madeiras. Aqui a gente tem as formigas aí, que a gente acaba tomando, né, o espaço dos insetos e a gente acaba tendo que conviver com formiga dentro de casa, né? Então quem que já não deixou algo em cima da mesa, em cima da pia, e quando viu está lotado de formiga, né? Então os alimentos para as formigas no ambiente urbano acabou sendo os nossos próprios alimentos. Aqui a gente tem também, ó, os grilos atacando aqui, nesse caso aqui, as folhas de banana. Então, de uma certa forma, pode se tornar uma praga, destruindo aqui essa plantação de banana. A gente vê aqui também larvas de outros tipos de animais que consomem as plantações, tá? Aqui outros tipos de larva. E aqui a gente tem a abelha como polinizadoras. Geralmente elas vêm aqui pegar o néctar que está dentro das flores e acabam se polinizando, né, e levando o pólen para outras flores, fazendo essa parte de polinização aí para fertilização das plantas, das flores. Tá? Aqui, pessoal, para a gente ir encerrando essa parte introdutória, introdutória, deixei essa chargezinha aqui, né? Então, para lembrá-los que a gente vai ter aí a parte de coleta de insetos, tá? Então, eu vou ler aqui a tirinha para vocês.
Por que está tão irritado, afinal? Não encontrou os insetos que a professora mandou trazer? Aliás, onde estão os seus insetos? Esqueci os insetos, oh não! Rápido, vá buscá-los, talvez volte a tempo de pegar o ônibus. E aí ele está aqui embaixo procurando os insetos. Então, rápido, ajude a pegar algumas formigas. Você esqueceu completamente? Não fique aí parado, ajude-me. Está maluco? Devíamos ter passado um mês pegando os insetos. Não vai dar tempo agora. Como pode ter esquecido? Que fica pensando quando está na aula? Não se preocupa com a sua educação? E aí ele fala para ela, se algum inseto entrar na sua boca, guarde-o para mim. Tá? Então, boca fechada não entra insetos, né? Então, nesse caso da tirinha aqui, não vamos deixar aí para a última hora para fazer os trabalhos após o professor solicitar. Tá, pessoal? Então, eu vou deixar aqui um muito obrigado para vocês. Estudem, tá? E até mais, pessoal.